Então, vamos começar a falar aqui de poderes da administração, que é uma matéria referente às prerrogativas, né, que tem os gestores para bem desempenhar as suas atribuições, tá? Eu não quis antecipar com vocês, ao comentar o ato administrativo, algumas classificações, e aqui teremos a oportunidade de discuti-las, tá? Então, o primeiro poder que eu queria falar que tem o gestor, na verdade, ele é muito mais um dever, é o chamado poder vinculado. Né? O poder vinculado é aquele que dispõe a administração para a prática de atos em que é mínima ou inexistente a liberdade de atuação do gestor. A maioria, meus amigos, dos atos administrativos, a lei vai escrever de um modo tal que esses atos se comportam como atos vinculados. Tá? Ou seja, o gestor ele não vai fazer juízo de mérito ou análise de conveniência ou não para a prática daquele ato. Por exemplo, uma licença maternidade, uma licença paternidade, né? Quando você solicita, isso é um exemplo de ato vinculado, porque não tem liberdade para o gestor decidir se vai ou não conceder a licença. Se a servidora mãe lá mostra a certidão de nascimento, é um direito dela, tá? Na forma da lei, ter o afastamento, tá? Então, isso é um ato vinculado. Agora, nós vamos ver que em algumas situações a lei dá expressamente ao administrador a faculdade de decidir conforme a conveniência e a oportunidade. Como assim, professor? E aqui a gente vai para o poder discricionário. Tá? No poder discricionário, a lei, né, vai conferir à administração um poder para agir conforme a conveniência ou oportunidade. Então, esse poder discricionário ocorre, por exemplo, numa licença para capacitação. O servidor público ele pode, a cada 5 anos, tirar uma licença para capacitação, né, de até 4 meses, mas a lei coloca lá que essa licença ela é a critério da administração. Então, como ela utiliza a palavra a critério, né, é a conveniência, conforme a conveniência e a oportunidade. Então, por exemplo, se eu, professor Felipe, solicito lá após 5 anos, né, desempenho das minhas atribuições, uma licença para capacitação no departamento. Pode o chefe do departamento chegar e explicar, professor, é o seguinte, o nosso departamento só tem 12 professores e nós temos 2 professores afastados. A professora Cristina está de licença maternidade e o professor Carlos está de licença saúde. Então, assim, nesse momento não é conveniente para a administração lhe conceder o afastamento para capacitação, porque nós não temos professores para dar as disciplinas que o senhor está lecionando. Tá? Então, assim, eu peço que o senhor espere mais 4 meses, que é o tempo que eles voltam, e aí você pode reapresentar o seu pedido, que provavelmente nós não teremos nenhum problema. Então, isso aqui é o poder discricionário. A administração pública pode, conforme a conveniência e a oportunidade, julgar pelo um determinado ato administrativo. Ok? Isso acontece também, meus amigos. Eu posso até complementar depois. Deixa eu complementar logo aqui na aula de aula, que esqueça. Acontece também com as expressões com termos genéricos que estão na lei. Então, por exemplo, no processo administrativo disciplinar, né? Quando a lei coloca que é uma infração disciplinar praticar, por exemplo, uma conduta escandalosa, tá? Essa expressão conduta escandalosa, ela vai ser escolhida, né? O que é, o que não é conduta escandalosa, vai ser uma discricionariedade da comissão de processo administrativo disciplinar, tá bom? Então, por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa mais liberal e o Luiz seja uma pessoa mais conservadora. Aí, digamos que, num determinado dia, o professor Felipe Braga foi se levantar da aula e aí ele estava só com a blusa.
Ele não estava com a parte de baixo da roupa. Isso foi filmado, etc. e tal. É aberto um processo administrativo disciplinar. Tá? Bem, aí vai depender da banca. Pode ser que eu, sendo uma pessoa mais liberal, eu fale, ó, deu para ver que ele estava sem a parte de baixo, mas não mostrou nenhuma parte íntima do professor, etc. Isso não trouxe, enfim, nenhum problema. Eu acho que isso nenhuma advertência caberia, né? O fato de ele estar respondendo aqui já vai chamar a atenção. Mas o Luiz não, foi um absurdo, ele não se preocupou e tal, eu acho que ele merece uma advertência. Ou seja, essa discricionariedade existe porque o tipo que está previsto, né, a conduta prevista lá na legislação é uma conduta aberta, tá bom? É uma conduta muito aberta. Então, o que é, enfim, conduta escandalosa, isso depende da cabeça de cada um, ok? Então, a lei vai trazer alguns conceitos indeterminados ou expressões genéricas que, quando isso existir, dos conceitos indeterminados, anotem aí, quando existir um conceito indeterminado, vai haver uma certa discricionariedade à administração, tá? Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui a vocês. Digamos que a utilização de praça pública, a autorização para a utilização da praça pública está lá na lei, que ela acontece mediante um pedido ao secretário de uma prefeitura, a secretaria de, sei lá, aqui no município de Fortaleza são as secretarias regionais, né? Aí no centro da cidade é a Secretaria Regional 2. Aí, digamos que a lei coloca que compete aos secretários regionais autorizar a utilização de praças públicas para eventos culturais, eventos, enfim, educacionais, desportivos, etc., a critério da administração. Então, se eu peço uma autorização, eu coloco lá, meu nome é Wesley da Silva, CPF tal, venho solicitar a utilização da Praça do Ferreira para que eu faça à tarde voz, cultura, forró e cultura do Ceará e o forró. Aí eu peço autorização para uma quarta-feira, 4 horas da tarde, levar lá um banquinho, colocar uma caixa de som e cantar lá na Praça do Ferreira, no centro da cidade, no coração da cidade. Ao secretário da regional, olha, não vê problema nenhum, autoriza lá o artista, né? Dizendo que há interesse público, porque é uma manifestação cultural e é bom que a cidade tenha manifestações dessa natureza, etc, etc. E depois de um tempo, o secretário toma conhecimento que esse Wesley da Silva é o Wesley Safadão, tá? E aí tá chovendo informação em rede social que ele vai dar um show na Praça do Ferreira, etc. E ele pode depois revogar a autorização porque ele tomou conhecimento da magnitude do que é o cantor Wesley Safadão cantar lá na Praça do Ferreira, né? O trânsito não comporta aglomeração, ainda estamos em efeitos de pandemia, ou seja, ele pode revogar o ato, tá? Não era ilegal, não havia nenhuma ilegalidade na concessão da autorização, mas ele verificou depois que não era mais conveniente e oportuno, tá? Professor, Ou seja, isso ocorre só para ato discricionário. Para ato vinculado, isso não existe. Por exemplo, uma licença para dirigir. Uma licença para dirigir, a gente vai ver, é um ato meramente vinculado. Você passou na prova de trânsito, passou no teste psicotécnico, passou no exame médico, enfim, passou naquelas fases, você vai ter o direito de receber a carteira. Você não tem que olhar para o motorista e, não acho. Já uma licença, um porte de arma, não. Um porte de arma tem uns requisitos mínimos, idade, 18 anos, não tem antecedente criminal, tem lá os requisitos, mas mesmo assim é o policial federal que vai conversar com a pessoa e vai dizer se concede ou não. Ele que vai fazer uma análise a partir da entrevista pela conveniência e oportunidade. Então não existe assim, eu cumpri com os requisitos, paguei pelo porte de arma, eu vou ter direito ao porte. Não, é um ato discricionário. Tá bom? Então, é a lei que vai dizer o que é discricionário, o que é vinculado. Lembrando que quando a lei trouxer conceitos indeterminados,
haverá discricionariedade. Pois não, Léo, sua pergunta? No caso de realização de algum evento, seja de uma pessoa assim, de um grupo de pessoas assim, em um local público, tem que ser pedida permissão para o órgão ali que é responsável, porque às vezes a gente vê, né, por exemplo, pessoas que querem fazer uma demonstração, sei lá, de alguma, sei lá, por exemplo, hip hop, de alguma coisa assim, né, de cultura pop, de alguma coisa assim, tem que ser pedido permissão se for um lugar assim, tipo uma praça? Não. Você quer dançar e tal, é um bem público, é um bem de uso comum do povo, não tem restrição a priori, né, a sua utilização, mas assim, o próprio poder público pode criar certas restrições, por exemplo, isso aqui é o jardim de uma praça pública, você não pode utilizar porque é um jardim ornamental, vocês estão vendo que ele tem uma cerquinha aqui. Então, é esse tipo de limitação na fonte, não pode tomar banho na fonte, mas tirando essas limitações que a administração faz, que decorre daquele poder extroverso do Estado, né, que eu expliquei para vocês no ato administrativo, não tem que não tem limitação. Agora, é claro que se você quer, por exemplo, fazer uma manifestação, vamos fazer uma manifestação a favor, sei lá, uma manifestação a favor de um partido qualquer. Se você não quer que tenha nenhuma outra manifestação naquele dia, naquela hora, então você tem que comunicar à autoridade municipal. Ó, será realizada uma manifestação. Só comunicar, não é pedir autorização, só comunicar. Realizaremos no próximo dia 2 de novembro uma manifestação em prol da democracia, etc. E coloca lá comunicação. Para que serve essa comunicação? Para que o poder público possa se programar, né? A depender do tipo de manifestação, ele pode colocar um tapume, pode colocar uma grade para evitar quebrar, pode comunicar a polícia para ter reforço policial. Então, a Constituição dá essa liberdade das pessoas, mas se você não quer ter maiores restrições, comunique, né, para que tudo seja mais organizado, tá bom? Mas essas que são pontuais, uma dança, uma, uma manifestação teatral, uma, sei lá, recitar poesia, ou isso não precisa de autorização, tá? Ok, professor, e pegar um violão e tal, bem, isso aí depende muito da sensibilidade do gestor. A priori não pode, né? Mas como é também uma manifestação cultural, o poder público às vezes faz vista grossa. Quando isso gera uma desorganização muito grande do espaço público, ficam várias pessoas, e isso atrapalha o pedestre de caminhar, atrapalha pessoas idosas e tal, a prática de exercício físico, aí a prefeitura solicita que seja feito de modo mais organizado, tá bom? Mas no mundo inteiro, vocês vão ver pessoas tocando violão, tocando saxofone, lá com um chapéuzinho para receber uma gorjeta, e isso não vai trazer nenhum tipo de problema a priori, tá? Então, o poder discricionário e poder vinculado entenderam. Poder hierárquico. Poder, deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida. Não. Poder hierárquico, pessoal. Poder hierárquico é aquele que tem um superior sobre os seus subordinados para que possa dar ordens, fiscalizar, controlar, delegar e avocar para si competências. Tá? Ele deriva da estrutura piramidal que existe, né, na administração pública. É bem natural, tá bom? Então, é uma prerrogativa que tem um superior para mandar, né? E esse mando não significa dizer que é uma arbitrariedade. O mando deriva da própria competência, né? A competência do cargo vai dizer, compete ao gestor tal, ao diretor, ao supervisor. Então, isso não significa dizer que ele é superior do ponto de vista moral, técnico, agora do ponto de vista administrativo, há essa superioridade, tá bom? Ela faz parte da gestão pública, tá? Poder disciplinar. Poder disciplinar tem duas diferenciações. Ele tanto vai possibilitar à administração pública punir, né, os servidores por infração disciplinar,
Então, por exemplo, existe um código de ética, existe o Estatuto do Servidor Público, então se ele descumprir a legislação, ele está sujeito a uma plena disciplinar, né? Se o professor assedia um aluno, se o professor comete uma ofensa verbal contra o aluno, aqui no nosso canal, ele está sujeito a um processo disciplinar, tá? Então, assim, isso acontece na administração pública, existe até na administração particular, né? Existem as sanções disciplinares também na CLT, né? Então, mas enfim, o poder disciplinar é para isso. Agora, há também uma derivação do poder disciplinar, que é para quem tem uma relação jurídica, por exemplo, uma relação contratual com a administração. Digamos que a minha empresa, eu tenho uma empresa de segurança, digamos, e eu tenho um contrato com a administração, e eu me comprometo contratualmente, recebendo uma quantia X, a ter 24 horas, 6 seguranças naquela repartição pública, seguranças armados. Aí a administração pública faz uma inspeção e verifica que no dia tal, em 3 dias, numa semana, foi constatado que só haviam 4 seguranças e não 6. Então, como isso foi um descumprimento do contrato, pode também ter o exercício desse poder disciplinar, tá bom? Então, isso deriva mais do regimento do contrato administrativo, que a gente vai estudar isso mais na frente, tá? Então, o poder disciplinar vai possibilitar tanto a administração punir os seus servidores, o descumprimento, né, dos deveres funcionais, como um particular que tem um vínculo jurídico com ela, um vínculo contratual, por exemplo, tá certo? Professor, e se o senhor estiver dirigindo sem cinto de segurança, isso é um poder disciplinar? Vem lá o guarda de trânsito e aplica a multa? Não. A gente vai ver que isso é um poder de polícia. Vamos já chegar nele, tá bom? Que é o que as pessoas acabam se equivocando. Poder regulamentar. O poder regulamentar, ele é um atributo também do chefe, né? Na verdade, eu complementei o conceito porque a legislação, aliás, a doutrina coloca que o poder regulamentar é aquele que tem um chefe do executivo. Aí, chefe do executivo, nós só temos 3, né? Que é o presidente da República, o governador do estado e o prefeito. Esses são os chefes do executivo. Mas o poder regulamentar, ele é exercido não só pelo chefe, né? Mas como há outras autoridades que a lei, geralmente, é autoridade superior, diretor, reitor, sei lá, presidente de um órgão, o superintendente do órgão, vai depender da linguagem do cargo que é criado. Mas, geralmente, as autoridades que estão na cúpula dos órgãos públicos, eles vão ter esse poder regulamentar. O que é esse poder regulamentar? Nada mais, nada menos do que um poder dado para que esse superior possa editar atos gerais que venham a esclarecer o conteúdo ou regulamentar o conteúdo da lei, tá? É o que acontece com os decretos, regulamentos, portarias, resoluções. Eles tão somente vêm a explicitar ou regulamentar algum assunto que na lei está de modo genérico previsto. Eu coloquei aqui o exemplo da faixa de pedestre, tá? Por exemplo, o Código de Trânsito, ele coloca genericamente que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal colocarão faixas de pedestre para que os pedestres possam atravessar as ruas, etc. Só que, digamos, um exemplo, isso não está no Código de Trânsito, mas digamos que a lei coloque que cabe a esses entes fazer faixas pedestres na forma do regimento. Aí o regimento do município de Fortaleza é o seguinte: a faixa de pedestre terá 50 centímetros de largura por 3 metros de comprimento, entre uma faixa e outra terá mais também 50 centímetros, e a extensão da faixa vai ser a largura da rua, da rodovia ou da avenida, tá? Que é mais ou menos um padrão de faixa de pedestre. Pode ser que no município de Sobral ele coloque, no município de Sobral, além da faixa de pedestre de cor branca, teremos também a faixa de pedestre de cor vermelha, azul, para chamar a atenção mais do motorista, etc. Então, para incentivar a biodiversidade, a diversidade cultural e de gênero, teremos faixas de pedestre coloridas, ou, enfim,
Tá? Ou seja, eles exporam sobre faixa de pedestre. Agora, a partir do momento que um gestor coloca assim, ó, nesse município, quem invadir a faixa de pedestre e tem um pedestre atravessando, vai pagar uma multa de X. Nesse caso, pessoal, se a lei não deu esse poder à União, o Estado ou município, digamos, há uma exorbitância aí no exercício do poder regulamentar. Então, a lei, o Código de Trânsito falou o seguinte, que os estados, os municípios e o Distrito Federal colocarão faixa de pedestre. A lei não disse que se houver uma violação da faixa de pedestre, poderão os entes aplicar multas ou dispor sobre multas, etc. Não. Ok? Então tem que ver, pessoal, aquilo que está na lei e aquilo que está no decreto, na portaria, porque é muito, mas muito comum a gente verificar esse exercício arbitrário, né? A lei coloca um limite e, às vezes, os decretos, as portarias inovam, colocam coisas que nem estava previsto na lei. E isso é uma exorbitação do poder legal. Ok? Eu coloquei aí uma observação que a Constituição prevê a possibilidade de decretos autônomos, né? Que não há uma previsão legal, mas são para situações muito específicas, né? Eu coloquei aqui, ó, artigo 84, inciso 6, para dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Lembra que eu falei há 2 aulas atrás que cria órgão público por meio de lei, né? E para extinção de cargo ou função pública que esteja vaga. Então, por exemplo, está vago o cargo na UFC de segurança, porque todos foram contratados, na universidade foram contratados, os seguranças que estão lá foram contratados, digamos, uma empresa particular de segurança. Então, estão vagos esses cargos. Não é de interesse da universidade fazer concurso para segurança, então pode o presidente da República, por decreto, extinguir esses cargos. Tá? Existe isso também. Então, entenderam, meus amigos? O poder regulamentar é aquele que tem o chefe do executivo e demais autoridades na forma da lei, para que eles possam estar regulamentando através de portarias, resoluções, decretos, as demais situações que estão genericamente previstas em lei. Ok? Poder de polícia. Poder de polícia, ele é um pouco mais completo, né? Deixa eu pegar aqui só para eu ler aqui para vocês. Só um segundo. Eu ler aqui só o artigo 78 do Código Tributário Nacional, que ele vai considerar poder de polícia, tá? Ó, considera-se poder de polícia a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. É um conceito bem extenso, né? Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, eu coloquei aqui algo mais enxuto, né? Que o poder de polícia é aquele que dispõe a administração pública para, na forma da lei, então é a lei que vai dar esse poder de polícia à administração. Não é o gestor, eu quero ter poder de polícia aqui, não. Então, a lei vai dar poder para que, na forma da lei, possa a administração condicionar ou restringir o uso de bens. Como assim, professor? Como é que eu condiciono o uso de bens? Eu condiciono o uso do veículo a você ter carteira de motorista. Eu condiciono o uso de um drone a você ter um curso lá na ANAC. Eu restringo o uso dos bens, eu vou restringir o uso do seu veículo a uma velocidade tal nas ruas. Tá certo? Eu restringo. Então, isso é condicional restringir o uso de bens.
tá? Pode também condicionar ou restringir o exercício de direito, tá certo? O exercício de direito de ir e vir pode ser condicionado. Ó, a administração vai condicionar o seu direito de ir e vir aqui em razão da pandemia, tá? Porque é proibida a aglomeração de pessoas nesse período, etc. Tá? Então, você está condicionando ou está restringindo o exercício dos direitos das pessoas, de se reunir em praça pública, de se reunir até em casa, né? Então, é o poder que tem a administração pública para condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividade privada, até esportiva, né? Visando proteger os interesses gerais da coletividade, tá bom? Então, o poder de polícia é esse poder que a administração vai lá limitar, claro que na forma da lei, ou disciplinar a prática de atos, né, referentes, aí aqui, lendo aqui o artigo 78 do CTN, atividades concernentes à segurança, higiene, ordem, costume, mercado, são muitas questões, tá? Então, por exemplo, o uso de a venda de produtos alimentícios pode ser condicionada a isso, uma licença na vigilância sanitária, ou vai ser limitado o número de pessoas no restaurante, tá? Ou vai condicionar você ter um alvará do Corpo de Bombeiros. Então, isso é exercício do poder de polícia, tá? Ok? Coloquei aqui uma diferença de polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia judiciária é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, né? É aquela que vai averiguar o cometimento ou não de um crime, vai incidir sobre pessoas, né? A polícia administrativa não. Ela incide sobre atividades, sobre bens, sobre direitos. Ela vai regulamentar uma atividade, regulamentar um bem e um direito. Não vai regulamentar a pessoa A, B, C ou D. Tá bom? Vai dizer, ó, quem tiver esse bem só vai poder usar assim. Quem quiser praticar essa atividade esportiva, tá aqui o horário, tá aqui o local. Tá? Quem quiser exercer o seu dia de ir e vir aqui, vai ter limitação. Ok? Eu coloquei também formas de exercício do poder de polícia, vai poder ser feito de maneira preventiva ou repressiva, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui que a licença era um ato vinculado, né, e era um exercício preventivo do poder de polícia. Por exemplo, a licença para construir ou para dirigir, tá? É um ato vinculado. Uma licença para construir, pessoal, se você trouxer a matrícula do imóvel, o projeto arquitetônico com todas as especificações, pagar a taxa, cumprir lá com o plano diretor, o código de obras da cidade, você vai ter o direito subjetivo de fazer a sua construção, de ter a licença expedida, tá bom? Então, e para quê? Por que é preventivo? Porque a licença vai prevenir que as pessoas construam, né, de modo a violar a legislação e com isso fazer com que o espaço público seja desordenado, né? Ou até inseguro. Uma casa que não tem a viga com a espessura correta, uma casa que está invadindo a calçada, aí a pessoa não vai poder transitar, um deficiente físico, etc. Então, é para prevenir uma utilização desordenada do espaço público, sobretudo, e a segurança do espaço privado, que são solicitadas essas licenças. Entendeu? Entenderam? E o poder de polícia é repressivo, pessoal. Repressivo é o seguinte, a lei coloca restrições às atividades, restrições ao uso de bens, restrições, enfim, ao exercício de direitos, e as pessoas descumprem isso. Aí a administração vem repressivamente remediar. Então, por exemplo, como é que ela pode remediar? Como é que é feita essa atividade repressiva, né? Multa, você descumpriu o limite de velocidade, você está vendendo um produto vencido, você está construindo sem autorização, etc. Multa, interdição de estabelecimento, tá? Um dia desses teve um restaurante fechado na orla de Fortaleza, um dos restaurantes mais
badalados da cidade, porque simplesmente os proprietários não pediram, não estavam com alvará, né? As pessoas saíram criticando em rede social o ato da prefeitura que fechou o restaurante, né? O Brasil, enfim, não respeita a atividade empresarial. Como assim não respeita a atividade empresarial? Como é que você quer montar uma empresa que vai, inclusive, oferecer serviço e comercialização de produtos de alimentos, que é algo que tem que ter todo um controle, né? De qualidade, vigilância sanitária, de limpeza, e como é que você não tem uma autorização, né? Aí eu fico perguntando dessas pessoas que são altamente liberais, se elas fossem para sei lá, para os Estados Unidos, que é um país altamente liberal, vá lá construir um restaurante sem autorização do poder público e comece a funcionar. É capaz de você ser preso lá, tá bom? Então, o liberal tem limite também, meus amigos, tá? Sem prol da coletividade, tá bom? Então, mas foi resolvido a situação do restaurante, etc. Né? Então, possivelmente a pessoa cumpriu com os requisitos, né? Enfim, foi solicitada uma celeridade no processo, etc. Tá? Então, interdição do estabelecimento, suspensão do exercício de direitos, suspensão do direito de dirigir, tá? Por exemplo, se você está dirigindo embriagado, fica suspenso seu direito de dirigir por 1 ano, né? Salvo engano, nem recordo disso, faz tanto tempo que eu não vejo legislação de trânsito. Demolição de construção irregular, embargo de obra, fica, enfim, destruição de gênero alimentício impróprio para consumo, apreensão de mercadoria, tudo isso é manifestação do poder de polícia, tá? Então, não confundam, meus amigos, não confundam na prova, dizendo, o fulano de tal estava dirigindo fora do limite de velocidade, e aí o agente de trânsito aplicou uma multa. Essa multa é manifestação A, do poder regulamentar, B, do poder disciplinar, C, do poder de polícia, D, cuidado para não confundir poder de polícia com poder disciplinar. Isso aí é uma manifestação do poder disciplinar. Outro, do poder de polícia, tá? É uma manifestação do poder de polícia. Agora, se a administração pública aplica uma pena, né, para o restaurante, tá? Digamos que a universidade tem um contrato com o restaurante. Ela dá a concessão para utilizar o restaurante. E diz que o restaurante tem que colocar lixeiras para fazer a reciclagem do lixo e tem que ser aquela coleta seletiva, tá? Quando verifica-se, numa inspeção qualquer, que o restaurante não está fazendo a coleta seletiva, vem lá a universidade e aplica uma multa. Isso é manifestação do poder de polícia ou manifestação do poder disciplinar? Manifestação do poder disciplinar. Agora, se pelo mesmo fato chega lá a prefeitura de Fortaleza e verifica que a empresa está, enfim, colocando lixo em local impróprio, que está tendo rato, que está tendo barata, etc., e ela aplica uma multa, essa multa aí é exercício do poder de polícia, tá? Então, cuidado que pelo mesmo fato pode ensejar duas punições, tá bom? Então, cuidado quando for enxergar o caso. Querem perguntar alguma coisa? Abuso de poder. Abuso de poder, ele vai ser manifestado de duas formas, né? Que é o exercício ilegítimo das prerrogativas dos agentes públicos. Pode ser o excesso de poder, quando o agente não tem competência. Então, por exemplo, eu, professor Felipe Braga, verifico que a... Deixa eu abrir aqui a lista das pessoas que eu não estou enxergando. Sei lá. Que a Larissa está na sala de aula sem o uso de máscara.
e a máscara é obrigatória por decreto do governador, por lei aprovada na Assembleia Legislativa e tal, eu pego e aplico uma multa. Ó, Larissa, você está multada em R$ 80, tá bom? Nesse caso, eu pratiquei um excesso de poder, porque o meu cargo de professor, não autoriza eu fazer isso. Quem tem competência para isso deve ser algum cargo lá da vigilância sanitária, tá? O que eu posso fazer é tirar uma foto, tá? E encaminhar para o escrito, ó, no dia tal, a estudante Larissa estava na sala de aula, descumprindo as medidas do governador, etc, etc, etc. Aí, se você vai aplicar uma multa e vai notificar, e cabe ao órgão de vigilância sanitária fazer isso, Secretaria de Saúde, etc. Ok? Eu não tenho competência para isso. Tá? Competência, repito, atribuição do meu cargo. Meu cargo é fazer ensino, pesquisa e extensão. Tá? Posso até ter competência. Olha, violou o artigo tal do decreto tal do governador. Esse decreto prevê multa de tanto a tanto. Competência eu sei, fazer uma auto-infração. Mas, do ponto de vista jurídico, eu não tenho uma atribuição legal para isso. Ok? Desvio de poder. Não confunda, isso cai muito em prova. Desvio de poder com excesso de poder, cai misturado. Tá? É só o que cai em concurso público. Desvio de poder é quando o agente atua dentro da sua competência, mas contraria a finalidade. Então, sei lá, eu tenho competência para aplicar uma multa qualquer, tá bom? Mas a finalidade da aplicação da multa foi me vingar da pessoa. Então, por exemplo, eu apliquei a multa na Ana Clara, não porque ela estava sem máscara, mas porque ela terminou o namoro comigo. E eu fiquei com dor no cotovelo. Aí eu sou agente de saúde e tal, lá aplico a multa, a Ana Clara, fulano de tal, etc, 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 por estar sem máscara na aula, né? Aí ela, como assim? Tá aqui, a aula é gravada, foi filmada, o senhor fez a aula filmada para todo mundo, estava aqui, né? E tá aqui a conversa no WhatsApp, você dizendo que ia se vingar, etc. Enfim, então isso foi desvio de finalidade, tá? Ok? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre poderes? É uma matéria um tanto quanto simples, né? O mais complicado é o poder de polícia. Aí, professor, eu falei até rápido, né? Quais são os órgãos de polícia administrativa? A lei nem coloca, são tantos, né? Porque polícia administrativa, várias pessoas, assédio moral, assédio, deixa eu ver aqui, que caiu a pergunta, assédio dentro do ambiente de trabalho, se enquadra como abuso de poder? Sim, mas abuso de poder genericamente, tá? Pode até ser que se você abrir a legislação que fale de assédio moral, ele traga a expressão abuso de poder, mas ele está falando de abuso de poder não como abuso de poder que eu estou ensinando aqui para vocês em poderes administrativos, tá? É o abuso, a palavra mesmo, abuso do dicionário, tá? Tá agindo de modo arbitrário, etc. É um abuso de poder, mas não se enquadra nesse abuso de poder que eu estou explicando aqui para vocês. Que pode até ser que, sei lá, não tem nem competência para isso, né? Porque assédio não existe ninguém tem competência alguma em nenhuma lei para assediar, né? Então, enfim, é abuso de poder por ser uma prática arbitrária, tá bom? Ah, outro detalhe. Eu estava falando assim, quais são os órgãos que desempenham atividade de polícia, de polícia administrativa, né? É só a vigilância sanitária, professor? Não. Existem órgãos tributários, órgãos de trânsito, órgãos de Secretaria Regional de Trabalho, órgão dos mais diversos. Não é só vigilância sanitária. Existe poder de polícia até dentro de uma universidade, né? Tá bom? Se a prefeitura da universidade, ao verificar
lá numa feira qualquer dessas, que está havendo uma depredação do patrimônio público, etc., pode ser arbitrada lá uma multa, pode, enfim, pode ser feito o controle, pode ser apreendida uma mercadoria, tá? Uma pessoa traz uma lancha lá para o açude da universidade, tem um açude lá, que é, digamos que nesse açude seja utilizado para o curso de engenharia de pesca e agronomia. Aí vem lá um maluco e traz um açude, um jet ski para utilizar no açude. E nesse açude tem alunos mergulhando no curso de engenharia de pesca, tem alunos, não estou falando nem da universidade, né, que nosso açude ele é bem contaminado, né? Mas vamos lá, digamos que seja um açude limpo. Aí tá lá, tem alunos mergulhando, tem criação de peixes tais, está tendo enfim, reprodução, aí tem uns viveiros dentro do açude. Então, nesse caso, é feita a apreensão lá do bem, da lancha, do jet ski, seja lá qual do barco, tá? Isso é uma manifestação do poder de polícia, tá bom? É um órgão dentro da universidade que vai lá e faz a apreensão, ok? Outro detalhe que o Luiz colocou aí, que não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas da iniciativa privada. É isso mesmo, essa atividade de fiscalização, tá? De aplicação de multas, etc., elas não são objetos de delegação. Você não pode contratar uma empresa para fazer isso, tá bom? Professor, é a multa de trânsito, você contrata uma empresa para colocar o fotossensor, né? Isso chegou, inclusive, a ser discutido, né? Mas quer queira, quer não, ele vai só verificar a ocorrência. Quem aplica a multa é a prefeitura, né? É o Estado, é a União, tá? É só um equipamento que faz a leitura. Mas quem aplica em si a multa, né? É o órgão público, tá bom? Perguntas? Deixa eu ver mais aqui. Ver se tem alguma coisa que eu fui falando tão rápido. Quero ver se eu lembro de mais algum detalhe. Não, a priori não. Deixa eu parar aqui a apresentação, depois eu tiro dúvidas.